Olá, aqui é o Thiago de Macastro. Estamos aqui de novo para continuar conversando sobre os autores espíritas clássicos do nosso curso mediúnico. Então, hoje apresentar o José Herculano Pires, que é um autor bem importante aqui do estado de São Paulo, que é fundamental para o espiritismo em diversos sentidos, como a gente vai ver. Uma peculiaridade do professor Herculano Pires, né, veio entre 1914 e 1979, ali uma foto dele, é que Emmanuel, através de Chico Xavier, deu esse epíteto a ele. O professor Herculano Pires foi o metro que melhor que mediu Kardec. É... Por quê? Emmanuel, a gente vai ver mais para frente que existem textos em parceria entre Emmanuel, Chico e o Herculano Pires. É um caso um tanto único é, no meio espírita nisso. Mas por que o melhor método que mediu Kardec? O Herculano tinha na sua escrita, na sua fala, sempre a ideia de trazer Kardec para o contemporâneo, mostrar a atualidade de Kardec perante os problemas existenciais, perante os problemas do conhecimento da nossa época, dos métodos de afirmação de um conhecimento e de respostas para as nossas questões da vida. Então o Espiritismo estaria essa obra. Para isso, eu tenho que mostrar a força, a argumentação do próprio texto de Kardec, colocando ela em diálogo com os problemas da ciência, da filosofia, da religião, os problemas existenciais que nós vivenciamos em nossos dias. Então ele tinha sempre essa coisa de defender a obra de Kardec, que muitas vezes é mal compreendido, como se fosse um certo fanatismo. E não é. Kardec é a base do espiritismo. Como a gente pode mostrar do ponto de vista da racionalidade, afinal, esse é o ponto de vista que os textos e as falas se colocam. Diferente de uma obra de caridade, você está trabalhando completamente a prática. A fala tem uma a ver com raciocínio. Como que eu mostro a atualidade do espiritismo sem trazer a sua obra fundamental? Por isso ele foi também um dos grandes tradutores de Kardec. As traduções dele são muito bem feitas e que tem notas de rodapé interessantíssimas. Mas é importante a gente entender essa relação. E para Herculano, divulgar o Espiritismo não é divulgar só um aspecto, seja científico, filosófico. Até pode ser que tenha pessoas que tenham mais facilidade de lidar com o aspecto. Mas eu tenho que falar da doutrina como um todo orgânico entre ciência, filosofia e a religiosidade no sentido espírita. Então, por mais que ele seja conhecido muito como filósofo, tudo, esses três aspectos sempre estão entremeados por ele compreender o espiritismo como esse todo orgânico. Tudo bem? Então vamos lá, né? Ele nasceu em 25 de setembro de 1914, né? Fazer aniversário esse mês. Né? O planejamento ficou bom nesse aspecto, né? Na cidade de Avaré, interior de São Paulo. Veio de uma família bem católica. O pai dele teve vários trabalhos, eles foram mudando, passando por outras cidades, até chegar a Cerqueira César, onde ele vai ficar um bom tempo antes, depois Marília, antes de vir para São Paulo, exatamente. Parece que não era uma criança muito saudável, né, pelo que conta a biografia dele, mas tinha uma questão muito interessante. Ele tinha uma vidência extremamente aberta quando criança. Ele via espíritos e via, inclusive, quando criança, o espírito da mãe em desdobramento, via o corpo da mãe dormindo, o espírito em desdobramento mexendo na casa. Então, esse é um fato que vai ficar muito forte nele, que vai marcar, de uma certa forma, talvez tenha marcado isso é, durante a vida dele, né? E é como muita gente, às vezes, esses fenômenos, essas manifestações mediúnicas na infância ou no começo do contato com o espiritismo, não objetivam que a pessoa trabalhe essa mediunidade pelo resto da vida, mas que ela seja meio que como para aquele indivíduo é uma prova da existência dos fenômenos e tudo mais. Então isso acontece com muitos médiums. Às vezes a pessoa começa a desenvolver a mediunidade e depois ela se foca em outras tarefas, porque a mediunidade é para uma prova, ou na primeira infância, como o caso. Mas Herculano é um caso que você pode falar que é difícil de explicar ele sem a reencarnação. Por quê? Quando criança, 7, 8 anos, ele já escrevia poesia e escrevia sonetos dodecassílabo, com 12, né? Com 12 sílabas certinho, já desde criança. Ganhou alguns concursos literários, então escrevia muita poesia desde criança, que é uma coisa bem, bem complicado.
ele não ele acabou, essa frase saiu errada aqui, né? Não pôde terminar a escola, não pôde terminar exatamente a escola é, como na época era muito comum acontecer, né? Nasceu em 1914. Mas aos 13 anos ele já trabalhava em tipografia como auxiliar, no qual o pai também trabalhava e ali iniciando-se no jornalismo. Ele já gostava de já gostava de escrever, trabalhando na tipografia, foi se desenvolvendo como jornalista, lendo livros por fora, fazendo umas aulas aqui ali por fora, mas né, não chegou a terminar a escola, se formar em jornalismo. Isso vai ser bem depois. Nos anos, em 30, quando ele tinha 16 anos, ele lançou o primeiro livro de contos que ele fez que ele conta que ele mesmo fez toda a tipografia ali dos livros, pagou para editar, né? Ficando depois do trabalho ali. Sonhos Azuis. Em 32, aos 18 anos, lança o segundo livro, Coração, que recebeu críticas até no jornal Estado de São Paulo, tem jornais da época. Então é curioso, né? Um talento literário muito jovem, para quem inclusive não exatamente fazia escola, por mais que fosse extremamente estudioso. Né? Em 32, após o lançamento do jornal Por Vice Criar César, Herculano funda, né, já morando ali, a União de Artistas do Interior, que buscava divulgar arte poética e lutar contra o analfabetismo, que era muito forte no interior do estado de São Paulo. Isso vai sair uns palavrinhas meio errado, mas tudo bem. Então a gente já vê essa característica. Então é um escritor nato, uma habilidade muito cedo de escrever, de publicar, de pensar, e ao mesmo tempo tinha uma certa luta social aí, né? Quer dizer, buscar divulgar a arte poética, a arte moderna, mas além disso, criar, usar a arte da poesia, da literatura para apaixonar as pessoas pela leitura, uma forma de incentivar as pessoas a lerem tudo. Isso, gente, 1932, né? Tá longe de ter escola pública para todo mundo e por aí vai, né? Então, uma coisa bem interessante. Fazer isso no interior de São Paulo ainda, a gente já vê que antes dele ser espírita já tinha, assim, um aspecto de atuar no mundo, de atuar para o melhor do mundo, por aí vai, né? Aos 16 anos, ele abandonou o catolicismo. Ele sempre gostava da imagem de Jesus, dos ensinos, mas não dava uma explicação racional para todos os problemas. O próprio problema da instituição religiosa em si. Né? Aí ele estuda teosofia da Madame Blavatsky por um bom tempo. E aos 22 anos vai se tornar espírita, porque o amigo Dadício de Oliveira Bolé o desafia a ler o livro dos espíritos. Ele lê e o raciocínio da obra, o encadeamento lógico, a maneira como Kardec se coloca de forma extremamente racional, claro e distinto, conquistou Herculano. E principalmente a possibilidade de ter provas empíricas dos seus princípios, provas positivas. Né? E aí já começou a trabalhar, a participar de sessões mediúnicas que vai levar depois à formação. Em 36, ele se tornar presidente do Centro Espírita ali, de Cerqueira César, né? E nessas experimentações com a mediunidade, incluiu fenômenos de materializações. Não Herculano funcionando como médium, mas os membros da reunião e ele analisando, né? Tem um contato interessante que com o palestrante João Leão Pitá, que eu citei quando a gente falou um pouco sobre o Caibar Schutel, né? É, é uma figura que aparece ali da história do Batuíra, que aparece ali com a Ibarchu, figuras esquecidas que foram importantes, mas a memória, né? Bom, e uma das coisas que ele anota nos diários, né, é esse conselho que ele ouviu o João Pitá dando a uma pessoa que perguntou: como eu posso pregar espiritismo? Olha, eu te aconselho a não pregar, e sim passar o que aprendeu com os livros de Kardec. Né, e ele marca essa. Eu resumi a frase, né? O que o Herculano nota é maior, mas eu achei interessante essa proposição. Em 36 ainda, ele vai dar uma palestra em Pau Sul, né? Uma das primeiras palestras fora do grupo que ele frequentava, tudo. E foi elogiado pelo espírita Pedro Amar, né? Do Oriente Médio e tal. Ficaram amigos, mas aconselhou: olha, sua palestra foi boa, mas ela tinha muito de teosofia. Por que você não lê mais sobre espiritismo? E isso vai ficar muito forte, né? Vai ajudar a fundar a Sociedade Espírita em Marília, né? Depois quando ele
muda para lá, né? Tudo. Em 38 tem um caso muito interessante, que ele envia dos seus primeiros artigos espíritas que ele publicou em algum lugar, foi na Revista Internacional de Espiritismo. Quem que aprovou? O Caibar Schutel, né? Que desencarnou algum tempo depois. É muito interessante, porque anos depois vai ser fundado o Grupo Espírita Caibar Schutel, né? Interessante isso. O espírito do Caibar ajudou Herculano em alguns momentos também, né? Em 11 de dezembro de 38 ele vai se casar com a dona Maria Virgínia, né? E aí que eles mudam para Marília, tudo. É interessante porque o Herculano era muito romântico, né? Tem um vídeo da esposa, da filha, Luísa Pires comentando, falou, tipo, todo dia ele saía de casa, ele tinha que presentear a esposa com uma pétala de rosa. Ela, Herculano, tem que pagar conta, não sei o que. Ah, não, mas a rosa, né? Tinha esse espírito romântico, poético muito forte, né? Se não for... E aqui é importante citar a Maria Virgínia, porque o Herculano tinha esse espírito audacioso de racionar, divulgar o espiritismo, só que precisava de alguém junto com ele, pé no chão. Quem que era a pessoa pé no chão que mantinha a ordem das coisas? A dona Maria Virgínia, né, que era esposa dele. Por exemplo, ela conta que ele escrevia, as crianças ficavam brincando, ele ali escrevendo, digitando a máquina, lendo o livro, as crianças brincando em torno dele, passando por debaixo da cadeira, ia fazer palestras. A Heloísa Pires conta isso, o filho dele também, o pessoal chama de Colaninho, né? Conta que eles faziam, ia dar palestra, levava todas as crianças para ver a palestra, depois eles faziam um piquenique, né? Porque São Paulo, nessa época, ainda era, não era assim uma capital, né? Tal. Então é muito interessante essa relação dos dois, né? Mas vamos lá, mais um pouco. E aí, daí começa a atuar. Em Marília, né, uma das coisas que vai destacar é a defesa do Hospital Espírita de Marília, tanto para atendimento gratuito e tudo mais, mas havia uma certa tensão interna. Olha, é um hospital, o hospital tem que seguir a medicina psiquiátrica, no caso de pessoas com transtornos mentais e tudo mais. Só que também queria se aplicar, quando eu defendia isso, não, água fluidificada, aplicar as técnicas do passe, tratamento de obsessão, né, as práticas mediúnicas e tudo mais, que até chegaram ao meio termo. Isso era muito forte nos anos 40, né? Isso quase gerou algumas perseguições. Então é interessante de pensar nisso. Ele chegou a ser presidente do hospital por algum tempo, né? Em 46 realiza o primeiro Congresso Espírita de Alto Paulista, cidade de Alta Paulista, né, que se propôs a criar dentre as várias coisas que se discutiu ali, a Tese do Reino, que é um livro importante do Herculano Pires e tudo mais, ele preparou ali o terreno para a criação da USE, porque uma das coisas que começaram, por que a gente não cria conselhos regionais? Porque às vezes tem várias cidades pequenas no interior, cidades que são muito próximas, às vezes uma casa espírita pode ajudar a outra, então por que não cria conselhos de cidades próximas para as casas ali se ajudarem, né? Esse livro, esse tema do reino, é um livro que ele escreveu que era a proposição de criar um movimento social não religioso, que todo mundo pudesse para participar, que era o título do reino, que seria uma forma de, através da caridade, da prática do bem ao próximo, na luta pela igualdade entre as pessoas, implantar o reino de Deus do mundo, né? Uma questão bem prática, chamar as pessoas à prática da caridade, independente da religião, inclusive, né? Lutar pela educação pública, uma série de coisas do gênero. Anos depois, na ditadura militar, esse texto gerou alguns dissabores, porque na ditadura militar tinha uma paranoia de comunistas, né, por achar. Então, teve alguns grupos de jovens espíritas que fizeram uma leitura desse texto do reino como se fosse um movimento, uma espécie de movimento político contra a ditadura e coisas assim, né? Isso levou a uma série de questões, de diálogo com esse grupo, levou inclusive ao Herculano, e o Herculano já tinha um problema que a gente vai ver depois, que é a sua amizade com que é o fato dele ter sido amigo do Jânio Quadros antes de ser presidente, mas isso a gente vai comentar mais à frente, tá? Mas são coisas, é interessante isso. 31 de outubro de 46, aí ele muda para
para São Paulo, a coisa não estava muito bem financeira para ele, né? Passa a escrever para o jornal Folha da Manhã, Jornal de São Paulo. Em 47 ele entra os Diários Associados, que ele vai se manter por muito tempo. Os Diários Associados eram um jornal importantíssimo. Simplesmente o dono desse jornal era Assis Chateaubriand, o cara da TV Tupi, dos grandes meios de comunicação de São Paulo e Brasil. Assis Chateaubriand, que foi essa figura histórica. E ele tinha um respeito pela figura do Herculano Pires, né? Então, foi a época que deu uma ajuda por um tempinho. Aí, em 47, né, depois, que vai ter o Congresso Espírita do Estado de São Paulo, que a gente comentou em outro quando a gente discutiu um pouco sobre o Edgar Amon, né? E que, como lembra, a tese do Edgar Amon foi usada para fundar a USE. Por quê? Qual que era o problema? Tinha várias instituições no estado de São Paulo, Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, tinha FESP, tinha a Liga Espírita do estado de São Paulo, que federavam centros, quer dizer, davam coordenadas a esses centros em como deveriam ser os trabalhos, como deveriam ser os grupos de estudos e por aí vai. E isso estava e a ideia, o projeto da USE era criar esse local neutro, não de federar os centros, mas de troca de experiências, de poder trocar palestrantes entre as casas, por aí vai. Qual foi o problema depois? Que o Herculano vai apontar e vai discutir nos jornais que escrevia e tudo mais. Tanto a FESP, uma das ideias que o próprio Edgar Mon comentou era o seguinte: todas as federações mudarem de nome e passarem a serem centros espíritas. A USE não era para ter propriedade. A USE era para funcionar dentro de espaços disponíveis em casas espíritas, assim, talvez mudar de tempo em tempo, de cada um ano utilizar um espaço, alguma coisa, e nenhuma casa vai federar. O que aconteceu depois que se criou a USE? Nenhuma das instituições mudou de nome e todas começaram a federar, quer dizer, todos assinaram ali, gostaram ali da ideia, mas depois ninguém colocou nada em prática. É difícil, né? Ser humano é difícil, né? Ninguém quer perder poder, né? Infelizmente. Isso que aconteceu à época, né? Em todas as instituições. Aqui, como tem o nome da FESP, mas foi todas as instituições. E até hoje tem essa briga. Em São Paulo, tem centro que é federado por causa tal, tem centro que é federado por causa tal. Se você estuda em um, não pode no outro. Coisa que o Herculano Pires achava um absurdo. E que Cocum também considera um absurdo até hoje, né? Parece que a gente está setorizando a doutrina, né? Pior que... tem gente que... Tem espírita que... Olha, tem espírita que tira sarro. Igreja quadricular... Mas pensa, não é meio ridículo aqui no estado de São Paulo? É FESP de um... não, sou um centro da federação. Não, sou um centro ligado à FEB. Não, sou um centro ligado à fraternidade. Sou um centro ligado... Não é tudo espírita. Não é? O movimento deveria se pautar em Jesus e Kardec? Como dizer, mano, por exemplo. Mas tudo bem, né? O próprio Chico Xavier conta esse tipo de coisa, né? Nessa hora... a gente fica do lado dessas pessoas que são mais interessantes, né? Por essas coisas e outras que ninguém me chama para dar palestra por aí, mas tudo bem. Em 48, Herculano vai ter que diminuir a sua participação em jornais por sentir que precisa se dedicar mais à doutrina. Só foi possível por quê? Porque a sua esposa, a dona Maria Virgínia, tinha uma veia administrativa, era uma pessoa mais pé no chão, ajudava a coordenar as coisas. Não era uma vida fácil, né? Mas de uma certa forma, todos os filhos, toda a família inteira estava meio imbuída nessa luta. Tinha a editora dele, o que ele escrevia os livros, né? Traduzia as obras de Kardec, né? Tudo. Então, né? E olha só, muitas vezes, para divulgar o espiritismo, que nem ele assumiu uma coluna que tinha no Diário do Estado de São Paulo, que era uma coluna sobre espiritismo. Antes era da FESP, o jornal estava querendo tirar porque estava achando conteúdo que não estava muito interessante aos leitores, aí chamou o Herculano para substituir, o que ele começou a escrever como irmão Saulo sem nunca receber por aquilo. Então, boa parte da divulgação do espiritismo que ele fazia nesses jornais não gerava dinheiro, né? E a gente...
A gente vê um sacrifício pessoal em nome da doutrina muito grande, né, nesse aspecto. Ele cria o Clube dos Jornalistas Espíritas, que foi uma ação muito interessante na época. Por quê? Você tinha vários jornalistas espíritas que trabalhavam na imprensa e que às vezes tinham oportunidade de divulgar espiritismo. Inclusive, tinha participações de espíritas, por exemplo, na TV Excelsior, na TV Tupi, para divulgar espiritismo, em rádios. Por que não criar um clube, no caso do Estado de São Paulo, onde as pessoas podem trabalhar de forma de mesa redonda, sem cúpula? Herculano sempre foi contra ter uma cúpula, se criar qualquer tipo de, o que ele chamou de Vaticano Espírita, quer dizer, uma centralização onde algumas pessoas decidem para onde a doutrina caminha. Era mais um lugar de encontro para quê? Para as pessoas estudarem juntos, de maneira a nivelar todo mundo por alto. E por quê? Se precisa de alguma revista quer fazer uma reportagem sobre espiritismo, tem lá o jornalista para isso, né? Então fazer essa questão, né? Para impulsionar a atuação dos jornalistas espíritas, tanto quantitativamente, mas principalmente qualitativamente. O que funciona, o que não funciona, esse tipo de discussão, né? Então eles fizeram muitas coisas, por exemplo, uma campanha do livro, teve todo um evento da campanha do livro espírita, onde falou da importância, chamou a prefeitura de São Paulo, aquela coisa, né? Você precisa ter o espiritismo, como a gente viu em diversos outros vídeos, o espiritismo, ele sofreu algumas perseguições, então ele precisa mostrar que ele está ali. E a ideia da campanha do livro espírita era vender o livro espírita pelo preço mais baixo que saiu a impressão. Mais baixo que saiu a impressão, lucro zero. Era até prejuízo mesmo, mas para divulgar o livro espírita. Então eles fizeram muito isso com o Evangelho, livros dos Espíritos. Estava tendo evento, enquanto nas bancas, no teatro, enquanto nas bancas, nas ruas em volta, vendendo baratíssimo livro, sabe? É como, sei lá, se fosse hoje, você comprasse o Evangelho sendo Espiritismo por uns R$2. Né? Outras coisas que o clube acabou conseguindo fazer junto a essa parte, né, que é o Júlio de Abreu Filho fez a primeira tradução da Revista Espírita de Kardec, que é algo histórico, porque muitas dúvidas que a gente tem sobre o espiritismo, quando a gente lê as obras de Kardec fundamentais juntos com a Revista Espírita, a coisa fica mais simples de entender. Então, foi uma coisa que não tinha sido feito antes. Hoje a gente tem mais traduções, mas foi a primeira, né? Tinha muita gente que criticou, falando que a Revista Espírita era só uma curiosidade, não sei o quê, né? Só que é aquela coisa. Os grandes espíritas do Brasil, como tinham estudado, sabiam francês, liam esse material. Para disponibilizar para o povo, tem que traduzir para o português e publicar aqui, né? Bom, então, discussão. Então, tinha uma discussão, principalmente livros polêmicos, como os livros do Ramatiz, que causaram uma certa polêmica. E essa era uma discussão interessante que eles faziam, porque era uma discussão da qualidade do livro. Não era uma discussão de vamos fazer com que as bibliotecas espíritas só publiquem os livros que nós... Não, era uma discussão muito mais da qualidade do livro espírita que estava sendo publicado. E esse processo de crítica é essencial. Sem crítica literária, nenhuma área da literatura se desenvolve, nenhuma área do conhecimento. Você precisa ter análise daquilo que é publicado. Né? Houve na época uma certa tensão com a FEB entre o clube, porque o Antil de Freitas, na época, estava propondo algumas definições de espiritismo de forma a incluir as religiões afro-brasileiras como formas de espiritismo. Então, tinha o espiritismo de Umbanda, o espiritismo de não sei o quê, o espiritismo de Kardec. Qual que era o problema? Há elementos históricos que aparecem uns anos para cá que essa ação da FEB teria sido muito mais para combater uma perseguição e que o Estado Novo queria conscientemente fazer contra as religiões afro. Esses caras estão junto de vocês ou não estão? Então, ele teria feito essa argumentação toda para dizer que não, eles estão com a gente. Só que isso não foi divulgado ao público da época. E qual que é o problema? O Herculano Pires, pelo que a gente vê nas biografias e textos dele, nunca foi contra, por exemplo, manifestação de preto velho em reunião mediúnica. O problema dele é o seguinte, a Umbanda, ela tem sua própria forma de pensamento, ela tem suas próprias práticas, que é diferente do espiritismo. O espiritismo veio da Europa, via Kardec e tal. A Umbanda veio da África, via esse processo de escravidão. Então são outras práticas. Hoje, os próprios membros, uma boa parte dos setores dos membros da Umbanda não gostam muito de ser chamados espíritas, que falam, não,
As religiões africanas são mais antigas que a própria Bíblia, que é historicamente verdadeiro. Né? Então, e qual que é o problema? Se você começa a abrir muito a definição do que é o espiritismo, qualquer coisa se torna espiritismo. Aí você pode começar a fazer falcatruas em nome da doutrina, sabe? É complicado, é uma questão complicada ali, né? O problema é que essa visão do ataque, que alguns defensores do Antílio de Freitas têm levantado depois dos anos 2000, mais ou menos, anos 90, né? Curiosamente, depois do fim da ditadura militar, que aí você pode falar nisso sem medo, não foi divulgado para o meio espírita. Então parecia um cara fazendo uma definição meio maluca para incluir para qualquer coisa que tenha mediunidade fosse uma forma de espiritismo. No limite, você podia dizer que o catolicismo é um tipo de espiritismo, sabe? E é uma coisa que os próprios membros da Umbanda, uma parte pelo menos, não gostava muito. Assim, não, nós queremos ter nossa autonomia. O que é diferente, como falei, o próprio Clã Pires, ele não era contra e ele era, inclusive, favorável à manifestação de pretos velhos em reuniões mediúnicas. Não via problema nenhum. Manifestação de entidade indígenas, tudo. Não faz sentido num país como o Brasil, em que muitos processos obsessivos podem ter origem da escravidão, de... Brasil é um cemitério, gente, São Paulo é um cemitério indígena. Vários locais do Brasil, a Rua da Liberdade, por exemplo, um lugar onde morreu, era o Pelourinho de São Paulo. Então, é possível que espíritos estejam ainda presos naquela condição, inclusive em sofrimento, sim. Então seria muito estranho uma reunião mediúnica nunca aparecer nenhum espírito falando como caboclo, nenhum espírito falando com o dialeto do preto velho, que na época era um dialeto do português diferente mesmo. Né? Então faz parte do processo. Né? Então, a questão é que a gente tem que entender o que é o espiritismo, etc. Para exatamente saber onde está pondo o pé, né? Ver o problema agora, que está dando algumas fraudes mediúnicas que tem por aí. Bom, e tinha uma luta que eles tinham também contra fraudes mediúnicas, principalmente materialização. Tinha para o Clube de Jornalistas Espíritas, assim, apareceu o centro fazendo mistificação, fazendo fraude, você tem que denunciar, você não pode ficar calado. Sim, sim, não, não. Por quê? Porque as pessoas que foram enganadas por aquele que estava fingindo fazer materialização, que está fazendo exames que está fingindo uma mediunidade de cura que não tem mais, exemplo João de Deus agora, vai afetar todas as casas espíritas, todos os espíritas sinceros. Então, sim, você tem que vigiar esses fenômenos, tem que denunciar. Na época, muitos espíritos falavam, mas será que... Não, deixa, isso é da consciência de cada um. Vê o que aconteceu com o João de Deus. O que o João de Deus fez? É um criminoso, ele não tem mediunidade há muito tempo. Ele fez crimes horríveis que estão caindo em cima da doutrina espírita. Por quê? Porque ninguém foi analisar, e se você vê pessoas que relatam ainda de lá, eles vendiam medicamento. A cidade inteira indicava hotel. Era óbvio que aquilo já tinha saído do espiritismo. Mas como ninguém denunciou, e tem gente que hoje fala com razão, olha, muito fácil vocês falarem agora do João de Deus. Mas na época que ele aparecia na televisão e chamava a atenção das casas espíritas, ninguém falava nada. Os críticos estão errados? Não estão. Agora, a gente não pode deixar criminosos como João de Deus atuar em nome do espiritismo. Se, né? Bom, e tinha um problema, já tinha um problema na época da questão da democracia, que tinha muitos espíritas querendo atuar na política, né? Atuar realmente na política e criar partido. O que seria... Então, o que é a discussão do clube? E tem um texto Kardec que baseia bem. Qual que é a ideia? O espiritismo em si ele não é político no sentido que ele é contra o espírito de partido político. Já diz lá no Evangelho. Contra o espírito de seita, contra o espírito de partido, contra o espírito de nação também. Né? Então, mas espíritas podem atuar na política? Podem, desde que não se digam candidatos. Eu sou o candidato espírita. Tudo bem? Por quê? Porque senão nós estaríamos contribuindo contra a laicidade do Estado. O Estado ser laico, o Estado ser leigo, significa ser neutro. Nem tem estados que são religiosos na própria Europa.
Quando o Estado é neutro, ele permite que cada um de seus habitantes tenha liberdade religiosa, porque o Estado é neutro, o Estado não é mais favorável a uma religião ou a outra. Como espíritas, podemos atuar na política? Podemos, mas sem ferir o Estado laico. Um grande exemplo, Freitas Nobre, foi um grande político brasileiro, foi um grande espírita, esposo da Marlene Nobre, né? Tudo mais, mas ele nunca se elegeu como. Inclusive, quando ele passou a atuar mais na política, ele deixou de ser uma figura pública no centro espírita, atuava ali, né, principalmente pagando as contas ali, mas atuava nas obras de caridade junto com a Marlene Nobre. Mas por que a Marlene Nobre ficou em frente? Veja, eu sou um candidato político, não vamos misturar as coisas. Né? Defesa da escola pública, quando em 1958, uns projetos do Carlos Lacerda, né? Vamos lembrar aqui que é o Carlos Lacerda na aula de história, mas ok. Que estava defendendo como político ideias de acabar com a escola pública, então a defesa, aí sim, é uma causa social, educação para todos. Né? Fazendo cursos de espiritismo, que não obrigatoriamente jornalistas precisavam fazer, e fez o segundo congresso brasileiro de jornalistas e escritores espíritas em 58, que foi um evento interessante, porque eles não só discutiram sobre o espiritismo, sobre a necessidade de sempre divulgar os 3 aspectos em sua organicidade, né? Mas foi um lugar de eles repensaram como é que tem sido as experiências do espiritismo no rádio, na televisão, nos jornais, o que funciona, o que não funciona. Esse tipo de discussão é interessante, né? Acaba encerrando o clube nos anos 70 porque a pessoa que era dono da casa onde se fazia essa reunião já não queria que fizesse mais, né? E acabou. Bom, mas fez história. Alguns livros de Herculano Pires saíram de curso aqui, principalmente o livro Espírito Tempo, por exemplo. Bom, mas continua. Ele participou do Congresso Espírita de Unificação, que deu origem depois ao chamado Pacto Áureo, né? O Pacto Áureo, em 48, foi o seguinte: se reuniu começou nesse Congresso Espírita Brasileiro de Unificação, que ocorreu em São Paulo, no caso, depois o Pacto Áureo foi no Rio de Janeiro, o Herculano não participou, mas foi um evento em que foi federações de todo o Brasil e que basicamente foi o pacto de todas as federações atuarem em conjunto. Então, cada uma cuida do seu estado, mas vamos atuar em conjunto. Aí se criou o Conselho Federativo da FEB, que depois vai dar origem ao Conselho Internacional de Espiritismo. Qual que era o problema? Qual que era a tensão que tinha? Para alguns espíritas, o Pacto Áureo foi muito bom, para outros foi uma tentativa de igrejificação do espiritismo, de uma certa maneira, porque, de uma certa forma, a FEB ficou como instituição principal sobre a qual as outras instituições espíritas respondem. O Herculano, por exemplo, era contra as ideias. Foi proibido que jovens, por exemplo, participassem em cargo de diretoria de centro, coisa que na época acontecia. Gente, 48, com 20 anos, 18 anos, você estava com a vida formada. Independente se fosse formado, fizesse faculdade ou trabalhasse, você tinha sua família, você estava sustentando. Então, um jovem de 20 anos trabalhar numa casa espírita era completamente compreensível. Hoje, a pessoa com 20 anos ainda está tendo que estudar, está entrando no mercado de trabalho, é muito mais difícil de comprar casa, de se estabelecer na vida. Então, na época, você exigir que espíritas fossem mais velhos para ter cargo de diretoria era realmente manter uma certa elite de espíritas no poder. Não fazia sentido naquela época. Hoje a gente pode até questionar, né? Para o Herculano sempre foi importante o jovem não se sentir um coadjuvante no centro espírita, mas o jovem tem que ser colocado para trabalhar, para atuar, porque senão quem vai herdar as casas depois, né? Tentaram inclusive proibir cursos de espiritismo num primeiro momento, um pouco claro. Depois essa ideia mudou, né? Mas é uma questão polêmica até hoje. Você tem uma importância política de ser uma instituição que representa o espiritismo numa hora que o Estado se volta contra o espiritismo, é importante? Mas, ao mesmo tempo, e a liberdade de pensamento? Será que a união dos espíritas tem que se dar no meio de institucional, de ter uma instituição lá em cima que manda em todo mundo, ou as pessoas terem uma afetividade entre si, um amor ao próximo no trabalho e sentimento doutrinário a partir do estudo?
O que vai unir mais os espíritas? Capacitar os espíritas com o conhecimento espírita e com a afetividade do trabalho, ou colocar uma instituição para mandar em todo mundo? Né? Esse é o problema, né? E ainda mais que parte do argumento da FEB sempre foi a questão do Anjo Ismael, né? Que é uma questão complicada. Bom, quer dizer, porque a entidade protetora da casa que funda a FEB era esse espírito, o espírito Ismael, ser o espírito responsável pelo Brasil. Então a FEB tem que mandar nas casas espíritas do Brasil? Sabe? Né? Será que não são mais as mesmas pessoas que frequentavam a casa no final do século XIX e hoje, né? Então é complicado, né? Mas tem lá sua importância política. A questão, o problema maior que o Herculano aponta é a falta de debate, porque as pessoas que pensavam diferente da unificação foram tiradas para fora do evento. Onde foi feito isso? Quando se fundou a ortodoxia católica, se expulsou para o deserto todo mundo que pensou diferente. O São Nicolau, que virou o Papai Noel, ficou famoso porque ele bateu, ele quis surrar. Bater mesmo, literalmente, quem pensava diferente. Não é a mesma coisa? Quer dizer, vamos unificar o espiritismo no Brasil, mas quem pensa diferente não participa do evento. Legal, né? Não é só porque o Herculano estava em São Paulo. Tinha pessoas do Rio de Janeiro que não puderam ir no evento, não puderam entrar no evento, participavam, lideravam casas espíritas no Rio e não puderam entrar porque pensavam diferente. Deolindo Amorim. O Chico depois conseguiu dar uma pacificada, né? Mas é complicado. Você vê que a coisa não nasceu boa. Aqui a gente tem aqui a foto, né? O Herculano Pires com o Valdo Vieira e o Chico Xavier aqui. Teve o Congresso Estadual Espírita de 50, né? Que buscava discutir como unificar o ensino espírita e a prática mediúnica no São Paulo. Aqui foi esse, digamos, um dos temas principais. O Congresso Educacional Espírita foi muito legal porque praticou o Tomás Novelino. O Tomás de Novelino, o casal Novelino, eles criaram uma das primeiras escolas espíritas. O Tomás Novelino foi aluno do Eurípides Barçanufo e de uma outra educadora espírita que eu desgraçadamente esqueci o nome agora. Que ofensa que eu estou fazendo, eu esqueci o nome dela agora, ela é nome de rua em São Paulo, bom, mas tudo bem. Então, tinham pessoas que realmente praticavam essa educação espírita. Foi criado o Instituto Espírita de Educação aqui em São Paulo, que infelizmente foi fechado nos anos 80, porque os órgãos federativos não achavam importante manter uma escola espírita, né? Teve o centenário da doutrina, que foi um evento fantástico, onde se comemorou os 6 anos da doutrina espírita, que ele organizou, falou sobre a revista espírita, as obras de Kardec, né, um evento muito interessante. Tem um caso muito curioso, que o Herculano Pires ele é muito conhecido pela parte da filosofia, mas ele só se forma em filosofia em 58, quer dizer, nasceu em 14, aos 44 anos. Ele entra na faculdade aos 39, 40 anos. Por quê? Para discutir o aspecto filosófico do espiritismo, a filosofia estava se organizando no Brasil, então o diploma estava sendo necessário. E no fundo ele sempre quis estudar, fazer universidade, fazer essas coisas, não pôde. Ele realizou esse sonho aos 40 anos, né? Entra na USP e faz um dos seus grandes livros, que é o Ser a Serenidade, que foi o texto que ele escreveu ao final do curso. É o momento que a USP estava ainda se organizando, tudo. Então ele acaba dialogando. Tem algumas coisas que a gente conhece, por exemplo, como a antropologia do Levi-Strauss, ela vai entrar depois, e coisa assim, mas essa forma, ele já era espírita, conhecido como espírita, foi lá para sedimentar mais o conhecimento em filosofia, para defender o espiritismo como filosofia também. Em 59, ele foi professor da Universidade de Marília, professor de filosofia, depois na Universidade de Araraquara também, e nos anos 60 ele foi convidado para ser membro do Instituto Brasileiro de Filosofia. Hoje esse instituto não tem muita força, mas na época ele era meio que o lugar que unia os brasileiros que não só interpretavam a filosofia do passado, mas propunham filosofia, né?
Isso foi muito interessante. Em 61 teve esse dissabor que eu comentei, né? Que o que acontece? O Jânio Quadros, quando foi presidente, queria que ele assumisse um cargo em São Paulo. O Herculano não queria se envolver, porque ele tinha uma amizade com a pessoa, Jânio Quadros, não queria se envolver na política. O problema é que na época a lei, para mim pedir demissão, meu chefe tem que falar comigo, você tem que falar com o chefe. E ele ligava para o Jânio Quadros, não atendia o telefone. Então, enquanto o Jânio Quadros não atendesse o telefone para ele ouvir falar, eu me demito, tá na Brasília e tal, ele não podia pedir demissão. Foi obrigado a assumir o cargo. Se fazia muito isso na época, quando não queria se despedir de alguém. Se você não encontrasse seu chefe, você não podia pedir demissão. Se você faltasse o trabalho, você ainda ia preso, né? Então ele foi obrigado a trabalhar para o Jânio Quadros, querendo ou não, né? Eu entendo o Jânio Quadros querer o Herculano trabalhando com ele, né? Mas tudo bem. Só que o Jânio Quadros renuncia, tem todo o problema da ditadura militar. Como ainda tinha aquele texto do reino, teve um movimento de jovens espíritas que teve uma interpretação um pouco complicada daquele texto. Ele foi obrigado, inclusive, tem teses de literatura que mostram isso, pesquisando em arquivo. O Herculano foi obrigado a trabalhar para censura. E há indícios de que houve ameaças. Parte do argumento para fazer ele trabalhar com a censura foi ameaçarem os filhos e as filhas dele, né? Porque se ele poderia ser preso e, né, imagina o que poderia acontecer com as filhas andando por aí. A ditadura foi uma coisa horrível, né? Então ele teve que trabalhar. E é interessante que ele teve que os livros que ele censurou, o texto dele deixa claro que ele não é a favor de fazer a censura, mas ele tem que censurar alguma coisa para mostrar que não é alguém contra o governo, né? Então o autor daquela série A Vida Como Ela É, né, foi o Herculano que escreveu o texto de censura, mesmo protestando de fazê-lo, né? Mas teve que fazer porque senão a coisa ia ser feia. E pior, como ele era uma pessoa extremamente reconhecida no movimento espírita paulista, se ele fosse preso e acusado de ser contra o governo, as casas espíritas vão ser perseguidas também. Então, ele estava atuando em proteção à família e as casas espíritas ele teve que trabalhar. Ele foi obrigado a trabalhar um pouquinho para a censura na época, né? Acaba em 61, 62 ele volta para São Paulo, né? O espírito Caibar Schutel incentiva ele a isso através de dois médiuns diferentes, um deles o Chico Xavier, né? E nisso ele vai voltar para São Paulo. Dessa atuação de filosofia, ele escreveu diversos textos na época, né? Muitos estão sendo publicados, inclusive depois que ele faleceu. Ele chegou até a dar aula, a dar umas conferências sobre espiritismo na PUC de São Paulo, em 71. Agora, essa questão do Herculano na filosofia é interessante pelo seguinte. Bom, eu sou professor de música e de filosofia. E é notório que, assim, se a gente pegar em textos de filosofia, dicionários de filosofia, na França, por exemplo, o Kardec é citado no dicionário do Lalande, que é um dicionário extremamente importante para a filosofia, né? Um dicionário bem clássico da história da filosofia. Quem que é o outro filósofo reconhecido? No Brasil, saiu isso daqui nos anos 60, esse livro, A Filosofia Contemporânea de São Paulo, Luiz Washington Vita, que pegava todos os paulistanos que tinham uma produção filosófica própria, e ele cita ali o Herculano como o inventor do existencialismo espírita. Ou seja, o Herculano estava sendo reconhecido entre os pares da filosofia como um filósofo e espírita, como um filósofo que parte de Kardec para discutir o contemporâneo. Gente, isso significa que o Herculano Pires é aceito como filósofo no meio acadêmico. Quem conseguiu trazer um reconhecimento na academia, no campo da filosofia para o espiritismo, foi o Herculano Pires, mesmo tendo outros filósofos espíritas, como Leon Denis e por aí vai. Quem teve algum reconhecimento foi Herculano no Brasil. E nesse livro, o Luiz Washington Vita nem gosta de espiritismo. Ele deixa claro que ele está citando Herculano porque tem que citar. Porque o cara inventou misturar o existencialismo do Paul Sartre com o espiritismo, né? Fazer uma leitura do existencialismo através do espiritismo, tem que citar que esse cara existe. Mesmo a contragosto.
Nesse livro do Jorge Jaime, a história da filosofia no Brasil, também se cita o Herculano Pires e tem um texto dele ali. Ou seja, podemos dizer que no Brasil é um país em que tem um filósofo espírita reconhecido na academia. Não tem nenhum cientista espírita, gente, que seja conhecido na academia. Nenhum no Brasil. Mas que seja reconhecido por sua pesquisa sobre espiritismo. Por outras pesquisas tem gente reconhecida. Agora, que tenha sido reconhecido pelos pares, só o Herculano Pires. Mesmo tendo grandes professores de filosofia no Brasil que são espíritas, inclusive da área de filosofia das ciências, como o Silvio Chibene, a Astrid Sayeg, o Antônio Carlos, o Tarquínio, e mais um monte de pessoal. E esse livro aqui, O Espiritismo, as Ciências e a Filosofia, tem um artigo que mostra esse reconhecimento do Herculano Pires e explica um pouco como filosoficamente ele colocou a obra de Kardec para conversar de igual para igual com as diversas tendências filosóficas do século XX. Esse escritor, quem escreveu esse livro, é um autor meio ruinzinho que sou eu. Né? Esse é o livro que está lá na edição do CCDP. Porque quando eu fiz faculdade de filosofia, eu já fiz um trabalho ali sobre Herculano Pires. Um dia eu conto essa história, mas eu quase perdi meu diploma de filosofia, eu quase não consegui terminar um curso de filosofia por causa de perseguição, por falar do Herculano Pires, né? Mas é assim, ele é reconhecido. Né? Tem esse artigo que eu escrevi onde eu menciono um pouco a metodologia. Eu exploro um pouco, dá para fazer muito mais, né? A metodologia filosófica do Herculano Pires, uma série de outras questões, né? Fica aí para quem tiver curiosidade, eu mando o texto, sei lá, compro o livro, que também tem vários artigos muito legais, assim, contos da Lippe, né? Mas assim, esses dois livros é a prova que o Herculano Pires é reconhecido no meio acadêmico como filósofo espírita. E nisso, gente, ele é o único acadêmico, não tem ninguém na psiquiatria, ninguém na psicologia que é reconhecido fora do meio espírita como pesquisador espírita. Quem conseguiu isso? O Herculano Pires. O único. Fora ele, no mundo, tem alguns autores que têm algum certo reconhecimento em algum lugar, mas fora Herculano Pires é o Kardec, lá na França, no dicionário do Lalande. Por isso a gente tem que conhecer esse cara. Porque ele não só mostra, ele mostrou a atualidade da filosofia espírita para os pares, e não só para o meio espírita, como muita gente. Porque, por exemplo, tem a AME, mas assim, as pesquisas são reconhecidas fora do meio espírita, da Associação Médica Espírita? A maioria não é. Teve grandes psiquiatras espíritas, mas as pesquisas são reconhecidas fora? Alguns até são. A não ser tem um que é. O Dr. Jorge. Não é o Dr. Jorge Andréia. O que tinha o centro. Que tinha o sanatório de Uberaba ali. Mas veja. Mas quem é mais. Mas esse reconhecimento mais forte é o do Herculano, é o do Herculano mesmo. Em vida. Isso daqui, ele estava vivo quando foi escrito. E graças a ter ido ao Instituto Brasileiro de Filosofia. Isso é uma conquista muito grande pra gente, por isso que tem que valorizar a obra dele. Né? A gente viu que o esforço pessoal que ele fez valeu a pena depois. Né? Em 72 ele funda o Grupo Espírita Caibar Chuta, porque o que acontece? Ele sempre atuou aqui ao lado da esposa, né? Ele sempre atuou em várias casas espíritas, porém a Heloísa Pires conta, o Jorge Guizini, que é outro biógrafo, também conta. Ele sempre deu os encontros, o dia do Evangelho lá, muita gente ia frequentando, aí depois virou palestras na garagem, até que em 72, mas é o ano que eu achei, mas estava capaz de ser antes, eles formalizaram esse centro espírita ali. Meio que vai e formalizou como um grupo espírita, mas sempre teve essas reuniões na garagem, inclusive com prática de desobsessão, tudo. Né? Então, muita gente ia procurar o Herculano Pires, tanto pelo programa de rádio, que a gente vai citar de vez agora, mas ia procurar ajuda com ele na casa ali, né? Ele tem um programa na Rádio Mulher, de 71 e 74, no Limiar do Amanhã, tem uma entrevista com o Chico Xavier, que é linda, inclusive.
ali. Muita gente ligava ali perguntando para ele: ah, professor, pode explicar tal coisa? Eu vou até mostrar. Ele divulgou muito nos anos 70 a revista Educação Espírita, né? Onde ele buscava incentivar o desenvolvimento de uma pedagogia espírita, né? É muito interessante. Antes de comentar os outros, vamos ouvir um trechinho do Limiar do Amanhã, Herculano Pires falando, para ver como que ele comentava o Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem? Então vamos lá. Por favor. Luiz Bregantin. Professor, gostaria de um esclarecimento a respeito de um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é o seguinte: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O trecho é este: no que respeita aos irmãos, sabe-se que eles nunca simpatizaram com Jesus. Espíritos poucos evoluídos não compreendiam a sua missão. Quanto à sua mãe, ninguém poderá contestar-lhe a ternura pelo filho, mas é preciso convir também que parece que ela não fazia uma ideia bem justa da sua missão, porque nunca a viram seguir os seus ensinos, nem prestar-lhe a atenção como fez João Batista. O problema é o seguinte: dentro do Espiritismo, a orientação quanto a Maria é bem diferente do que esse comentário aqui. Esse é o ponto que eu gostaria de ter um esclarecimento. Porque vemos a apologia de Maria, vemos todos elevarem nas culminâncias, né? Sim. Isso eu gostaria de saber. Agora, com quem estaria a razão aqui no caso? O senhor diz que no Espiritismo o senhor nota uma diferença de comportamento dos espíritas com relação a Maria? No Espiritismo na vivência do Espiritismo, né? Através de mensagens que se recebe psicograficamente, através de comentários e de conferências que se assiste, né? Sim. Há uma discrepância entre essa interpretação de Kardec aqui e o que se vê agora atualmente. O senhor vai me desculpar, mas eu acho que não há discrepância. Não há pelo seguinte: Kardec está explicando aí que Maria parecia não ter bem consciência da grandeza da missão que Jesus ia exercer, e que os irmãos de Jesus também não compreenderam ele. Essa é uma verdade histórica, mas o fato de Maria não ter compreendido bem a missão de Jesus e de os irmãos de Jesus também não terem compreendido, não quer dizer que eles não fossem espíritos evoluídos. Nós sabemos que no desenvolvimento de uma missão assim, tão elevada, tão alta como a de Jesus, nem sempre os familiares, particularmente, compreendem a pessoa que está investida da missão. Conhecemos aquela frase que Jesus mesmo usou no Evangelho quando disse que nenhum profeta o é na sua terra, né? O profeta é sempre profeta para os outros, para os estranhos, e não para aqueles que conviveram com ele. A convivência, o conhecimento da pessoa desde o nascimento e a permanência sempre em relação na família estabelece uma intimidade que nos faz não enxergar a grandeza de certos espíritos. Podemos às vezes conviver uma vida inteira com uma pessoa de espírito muito elevado. Reconhecemos que ela tem muitas virtudes, que é uma pessoa muito boa, mas se nos disserem que ela está investida de uma missão que excede a nossa compreensão imediata, nós não acreditaremos. Foi o que aconteceu com Jesus. Nesse caso, por exemplo, nesse trecho do Evangelho, nós estamos diante de um exemplo da incompreensão de Maria e dos irmãos de Jesus. Embora saibamos que Maria teve seus momentos de intuição da grandeza da missão de Jesus, mas como mãe, no seu apego pelo filho, o que era natural, e ao mesmo tempo como a mulher que tinha sua família, dirigia a sua casa e tinha de cuidar dos interesses dessa família, muitas vezes ela perdeu de vista essa grandeza de Jesus. Nesse momento, nesse trecho do Evangelho que o senhor leu, ela e os irmãos foram chamar Jesus para retirá-lo da sua missão. Jesus estava junto com os apóstolos. Jesus estava ensinando aos apóstolos. E
Eles queriam, Maria e os irmãos de Jesus, queriam retirar Jesus dali e levar para casa para que ele continuasse a trabalhar na carpintaria de José, que o lugar dele era lá como carpinteiro e não como pregador. Daí a resposta de Jesus àqueles que lhe falaram: aí estão sua mãe e seus irmãos. A resposta dele bem clara: quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Quer dizer, naquele momento, os irmãos, a mãe, a família dele eram aqueles que o estavam ouvindo, porque ele estava ali em função de um pai maior do que José, de um pai que era Deus. Ora, isto não impede, entretanto, por ter havido este episódio e outros semelhantes na vida de Jesus, isto não impede absolutamente que Maria fosse, como realmente era, um espírito altamente evoluído, altamente elevado, pois lhe coube a missão de ser aqui na terra a mãe do Messias, uma missão extraordinária. E os irmãos de Jesus também tiveram esta ventura, esta honra espiritual de conviver com o grande missionário, portanto deviam ter condições espirituais para isso. Quando, pois, no Espiritismo louvamos Nossa Senhora, louvamos Maria, nada mais fazemos do que cumprir um dever espiritual, porque ela é realmente um espírito altíssimo, um espírito de grande elevação, muito superior a qualquer de nós, a qualquer criatura humana encarnada na Terra neste momento. Não sei se ficou clara a resposta, se o senhor está de acordo. Aí tem o seguinte: ela sendo evoluída, ela poderia ser esclarecida pelo próprio Cristo e compreenderia a missão, assim como compreenderam os apóstolos. Não somos nós, o senhor me desculpe, mas não somos nós agora, 2000 anos depois, que vamos determinar como as coisas deviam ter se passado. As coisas não se passaram assim. E nós sabemos que, mesmo hoje, aqui entre nós, quantas vezes nós nos defrontamos com pessoas que nos parecem bastante humildes, ignorantes, atrasadas mesmo. Convivemos com essas pessoas, não prestamos atenção aos aspectos positivos que ela nos revela nas suas atividades menores, nas particularidades da sua vida. E depois de desencarnar essa pessoa, nós às vezes nos surpreendemos com as suas comunicações espirituais, porque ela nos aparece como um espírito bem mais elevado do que nós podíamos pensar. A encarnação na Terra tem o seu condicionamento. Ela está condicionada às necessidades evolutivas do espírito. Muitas vezes o espírito que deu um grande passo evolutivo, ele ainda tem de voltar à Terra numa condição que não condiz bem com a sua elevação espiritual, porque ele precisa ainda acertar certos pequenos problemas ou certas questões que ele ainda deixou na vida planetária. Ele precisa resolver assuntos que se relacionam com condições inferiores da vida humana. Então ele volta naquela condição, sem nenhum retrocesso na sua evolução espiritual. E nós não compreendemos isso. De maneira que é essa a razão de acontecer coisas dessa espécie, né? Então percebam, a sagacidade do Herculano ao comentar essa questão. Quer dizer, não é um problema, não há nenhuma tensão entre o Evangelho. A gente tem que entender entre o que o Evangelho diz e o que acontece depois. É que a gente precisa, o quê? A gente precisa entender que cada coisa tem seu tempo, seu lugar. Maria como mãe. Você quer ver seu filho vivo? Você quer ver seu filho cumprindo uma missão? Ou você quer ver seu filho crucificado? Você quer ver seu filho vivo, simples assim. Então não tem essa tensão. E essa é a didática no programa. E a gente vê, por exemplo, tá tudo no YouTube, em vários sites. O site da Fundação Herculano Pires, você acha tudo no YouTube. Você começa a ouvir, você percebe que Herculano não tinha. Quando, que nem nesse caso, a pessoa conhecia mais o Evangelho, segundo o Espiritismo, então a conversa é mais ou menos o mesmo nível. Quando ligam pessoas bem simples, ele vai mais didático, com calma, é muito legal. Vale a pena conhecer. Um caso muito interessante foi a novela A Viagem. Nossa, mas A Viagem não passou em 94, com a trilha sonora do Guilherme Arantes e tal.
Também, né? Mas a original passou entre 75 e 76. O que acontece? A Ivani Ribeiro queria fazer uma novela espírita, porque ela achou muito interessante o livro Nosso Lar e A Vida Continua. Já era. A Ivani Ribeiro foi uma das pessoas que meio que formatou a novela brasileira. E ela, pô, fazer uma novela espírita. Quem que pode me ajudar? Vou até o Chico Xavier, né? O médico que psicografou. Ele, com a anuência do Emmanuel, aceitaram, não, faz sim tudo, não recebeu nada, não recebeu dinheiro nenhum, por isso adapta aí o Nosso Lar junto com A Vida Continua. Só que eu tô em Uberaba, que é muito distante de São Paulo. O professor Herculano Pires São Paulo, melhor metro que serviu Kardec, pode te dar consultoria doutrinária para estar bem relacionado com o espiritismo. E realmente, Ivani Ribeiro fazia os episódios, passava por Herculano para entender se isso, ponto de vista espiritual, se as sessões de obsessão era assim, se a maneira dos espíritos falarem, por aí vai. E ele, inclusive, mexia nos diálogos da novela. Então, de uma certa forma, ele é coautor da novela. Herculano recebeu alguma coisa por isso? Nada. Mas a divulgação do espiritismo foi fantástica, porque a novela... eles tratavam de enquadrar bem bonito na câmera, Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, falava sobre Kardec na novela. Foi muito legal. Então aquilo espalhou o espiritismo de um jeito e tinha acabado de ter o Pinga-Fogo ainda. Então, né? Imagina. E ele fez o romance do livro A Viagem porque as pessoas ficaram muito interessadas, né? E não tem disso nenhum que ele tenha recebido dinheiro. Esse negócio deu tanto certo, gente, que na época divulgou tanto espiritismo que a outra novela dela, O Profeta, o esquema todo da novela foi conversado entre ela e Herculano Pires. É que na novela O Profeta, ela não era uma novela só espírita. Também tinha uma visão de parapsicologia, uma visão meio de outras linhas que iam aparecer ali. Mas a parte espírita também foi feita junto com Herculano Pires, sempre com... E o próprio Chico Xavier aparece no episódio da novela O Profeta, isso dos anos 70. Esse negócio deu tão certo que nos anos 94, quando teve a reprise dessa novela, o diretor conta que assim, ia sair a novela 4x4. Era aquela novela que tinha as 4 moças que brigavam com o marido e que juntavam pra fazer uma vingança. Só que a produção atrasou e eles precisavam, em menos de 2 meses, de uma novela nova. Falou, caramba, bom, Ivani Ribeiro, é fácil de conseguir os direitos. Que novela da Ivani Ribeiro tem os textos bem prontinhos que não dá trabalho nenhum de adaptar? A Viagem. Escalou os atores, saiu. A Viagem fez quase mais sucesso que a 4x4. Ou seja, fizeram a novela para tampar buraco, mas ela deu certíssimo. Então a gente vê que a primeira adaptação do Nosso Lar não foi esse filme. Foi a novela Viagem, em 75, depois, em 94. Toda aquela cena no Umbral baseada na história do André Luiz. Como ela queria não contar exatamente aquela história, ela preferiu criar personagens. E se você lê A Vida Continua, é muito parecida com os 2 personagens ali principais da novela. Mas ela preferiu trocar os nomes e tudo para não ter que fazer o livro exatamente igual, tal, né? E eles apoiaram muito, porque foi uma coisa, em termos de divulgação de espiritismo, foi uma coisa fantástica, porque ajudou muito a tirar o preconceito. Mostrar a reunião mediúnica, as pessoas já achavam que se você fosse uma reunião mediúnica, você ia sair endemoniado, e uma série de coisas. Então a novela, sabe, ajudou a baixar muito a preocupação, o medo que se tinha com o espiritismo. Foi uma coisa de divulgação incrível. Tanto o Chico quanto o Herculano não receberam nada materialmente, espiritualmente, né? A gente sabe que é muito maior o né? Bom, teve um tema polêmico, que foi uma das últimas polêmicas que ele fez, que foi a denúncia a FESP traduziu, fez uma tradução do Evangelho, Paulo Alves Godoy, que era um cara muito bom, mas que na ideia de simplificar os termos do Evangelho, estava adulterando o sentido das lições. Por que eu estou trazendo esse caso? Esse caso é muito interessante, tanto para a gente entender a personalidade do Herculano Pires, mas para a gente entender o problema que a gente vê que a perseguição espírita na época de Eurípides Barçanufo, de Batuíra, todo esse pessoal no começo, era uma perseguição institucional. A perseguição muda, começa a ter muitas pequenas obsessões em boas lideranças espíritas. Boas lideranças espíritas. Isso que é
Paulo Alves Godoy foi um grande trabalhador. Mas o que acontece? Ele, junto com o pessoal da Fiesp, foi visitar o Chico Xavier. O próprio Chico conta isso, tá? E o Chico comentou que ele desconfiava que a versão da Bíblia, do texto bíblico que o Kardec utilizou na época, porque é o que tinha, não era tão exata. Ele tinha dúvida, será que aparece mesmo odiar, não sei o quê, né? Será que esse texto é bem traduzido? E realmente o Chico está certo, não é? Hoje tem uma crítica que comenta, as edições, a tradução francesa, que o Kardec tinha acesso, que era de Sassi, hoje, se você comparar com o texto original, era muito complicada, né? Mas é o que tinha. O Kardec não ia colocar o texto em latim no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E se o Kardec fizesse uma tradução própria da Bíblia, ixi, aí que ia dar uma série de problemas de perseguição mesmo, né? Era o que tinha. E ele comentava que algumas expressões do texto ele tinha que mudar. Por quê? Você vai ler Chico lá em Uberaba, debaixo do abacateiro, lá tal, vai ler, abundam não sei o quê. O pessoal começava a ver, abunda, né? Abundam. Começava a ler com esses cacófagos. Quando a tradução foi feita pelo Guilherme Ribeiro, que é que o Chico utilizava, é uma tradução muito erudita. A tradução do Herculano Pires é mais simples, por exemplo, que já tinha, inclusive, essa tradução nessa época. Mas o Guilherme Ribeiro, que é uma tradução mais clássica, que todo mundo seguiu de alguma maneira, algumas escolhas, até algumas não muito boas, você tinha. Era uma tradução muito erudita. Por quê? Porque na época, quem que era o herói era o herói da população brasileira? Rui Barbosa. Então todo mundo de uma certa geração, o próprio Divaldo Franco, aquela maneira de Divaldo Franco falar, é típica de alguém. É uma herdeira direto do modo do Rui Barbosa falar, com palavras difíceis e por aí vai. E tem esses termos que quando a gente vai ler, dá uma ideia. As pessoas saíram e começaram, não, então vamos fazer isso que o Chico falou. Só que nessa de começar a simplificar algumas expressões, trocar, começou a se mudar o sentido das coisas, das lições. E é isso. O Herculano percebeu. E começou a publicar na coluna dele críticas a essa tradução, porque ela estava sendo vendida. As pessoas queriam, na época, que o Herculano fosse até eles, falasse, mas já tinha sido lançado. Fazer o quê, né? Estava fazendo essas críticas. Não se pode. E não se realmente, eu não posso traduzir a obra de alguém mudando o conteúdo daquela obra. Eu posso fazer notas de rodapé, como o Herculano fazia, para contextualizar algumas coisas. Por exemplo, o termo primitivo, que se usava na época da codificação, mudou de sentido. Hoje você precisa de uma boa tradução das obras de Kardec, fazer uma nota de rodapé quando aparece o termo primitivo, por exemplo. Explicar que era um termo da antropologia da época, que hoje não se usa mais, cientificamente não tem mais validade, que a noção de raça não tem mais validade, científica nenhuma, por aí vai. É normal isso. Agora, eu não posso mudar o texto original do autor, isso inclusive é crime internacional, uma editora que faz isso. E só que, mesmo por palavras do Chico Xavier, essa polêmica é interessante, porque mostra que, partindo de uma boa ideia, partindo de uma boa conversa, um envolvimento obsessivo levou-se a começar a adulterar textos. E se você começa a se perder dos textos originais, aí vira uma confusão danada, que é o que acontece com a Bíblia. Cada um lê como quer e traduz como quer. Né? Vira essa confusão toda. Então, e isso tem que ser discutido, não tem que ser discutido para o Herculano, isso é uma discussão de ideias. A discussão de ideias se faz em público, para as pessoas poderem refletir, concordarem ou não com os posicionamentos, né? Mas, infelizmente, não foi bem entendido. Mas até uma hora que essa edição continua sendo publicada por aí, viu? Tem gente que faz a mesma coisa com algumas traduções hoje, né? Infelizmente. Mas foi uma das grandes questões. E a gente tem que ter. E, gente, isso é uma questão assim. Eu posso ler o texto de um autor mudando palavras, é complicado. Uma coisa é você pegar sinônimo para evitar abunda. Né? Abundam espíritos nesse local. Eu posso muito bem falar há muitos espíritos nesse local. No lugar de abundam espíritos em sofrimento na Terra. Há muitos espíritos em sofrimentos na Terra. É uma coisa, porque o abundam vai parecer que estou falando da bunda de alguém. Por aí vai. Aquela coisa meio infantil.
Mas eu não posso... eu tenho que ver se o sinônimo dá bate com o francês original. Se no original em francês está um termo, eu tenho que contextualizar, mas eu não posso alterar um texto original, porque aí vai passando o tempo, eu começo a perder contexto e começo a jogar as minhas compreensões de espiritismo em cima daquele texto. Gente, não dá pra fazer isso. Nem em curso. Me desculpa falar isso, mas a gente tem que a gente tem que ler e interpretar o texto. Porque inclusive, se um dia a gente tiver problemas, a gente discute o problema. E não bota, né? Porque, veja, por mais que a tradução que o Kardec usa realmente não fosse muito boa, e a nossa tradução em português não é boa também. As pessoas que realmente leem os originais, não tem uma tradução em português que é realmente boa. Tudo mais ou menos. Todas as traduções são problemáticas da Bíblia, são ruins. A do católica, a evangélica, as espíritas, todas elas têm problemas, assim. Mas eu não posso... O fato de Kardec ter usado uma determinada tradução, que era que a população da francesa da época lia, e os espíritos, ao comentar, escolhem palavras daquela tradução, se eu mudo ela, por exemplo, eu começo a não entender algumas mensagens. Por que todo mundo assina como santo? Porque era uma necessidade da época. Por exemplo, eu posso marcar isso numa tradução. Olha, esses espíritos assinam como santo, mas não existem santos. Essa noção de santo não vale para a religião espírita, por causa disso, era mais uma necessidade de época e por aí vai. Posso esclarecer. Mas a gente tem que, numa boa divulgação do espiritismo, precisa de honestidade intelectual. E essa sempre foi a luta do Herculano. Tem que ter honestidade intelectual com os textos e com a nossa base. Inclusive, para quando a gente vê problemas, a gente mudar. Porque se a gente jogar problemas, se a gente vê problemas e jogar para debaixo do tapete, é aí que a gente não evolui, individualmente e coletivamente. Bom, e para Herculano, sempre foi muito claro, posso ser amigo, como foi do Edgar Moll, como foi do professor Hernani Guimarães Andrade, como foi do Paulo Alves Godoy, mas assim, podemos ter afetividade, mas podemos discutir ideias. Isso é uma coisa que a gente precisa recuperar, que hoje, nos nossos dias, a gente ainda não tem. A gente acha que a gente ainda tem uma coisa, discutir ideias é necessariamente faltar com afetividade com os outros. Não é assim. Claro que tudo tem uma forma, a gente pode ser mais amoroso na discussão, tudo bem, mas ideias são ideias, pessoas são pessoas. Né? Vou comentar um pouco dos livros, dessa vez eu não pus capa, porque é muito livro, mas tentar ir rápido que já está bem longo aqui, né? Ele tem uns romances muito interessantes, Lázaro, Madalena e Barrabás, onde ele usa a história, onde ele conta, né, na forma de um romance, mas aplicando elementos do espiritismo para a gente entender a história, tanto de Lázaro, de Madalena, como de Barrabás. Tem esse também, O Deus Vigia o Planalto, que fala sobre a história de São Paulo. Tem uma coisa muito interessante na obra do Herculano Pires, que é a ideia da ficção científica paranormal. Ele gostava de ficção científica, estava muito moda nos 50, 60, do Flash Gordon, a Star Wars. Star Wars é bem depois, né? Mas Flash Gordon, a Jornada nas Estrelas, né? Tal. Então ele criou esse gênero que infelizmente não se deram continuidade, que é fazer uma ficção científica usando a paranormalidade, os fenômenos mediúnicos. Então tem um texto do Adão e Eva que é interessantíssimo, O Menino e o Anjo, O Túnel das Almas, Metrô para um Outro Mundo, quer dizer, imaginar um futuro onde a humanidade está mais evoluída, como é que é essa sociedade, onde as pessoas usam os dons mediúnicos para se comunicar com outras pessoas. É muito interessante, como pena que se experimentou pouco nisso, né? E ele tem um livro em parceria com o Chico Xavier, que assim, depois do Pinga Fogo, ele começou a escrever nas colunas que ele assinava com o irmão Saulo, a publicar mensagens que o Emmanuel mandava, e outros espíritos, através de Chico Xavier, sempre pela coordenação de Emmanuel, e depois o Herculano comentava. É uma parceria, é a única... Houve vários convites para fazer isso com mensagens do Chico, mas a única pessoa que o Emmanuel autorizou, usando essa frase, que foi o melhor metro que mediu Kardec, Emmanuel dizia que o professor Herculano Pires, naquele momento, e ele desencarna só em 79, não é? Como a gente viu a data de desencarne dele, em 79, era
era o encarnado que melhor entendia Kardec, que mais entendia de espiritismo. Então, se o Emmanuel comentar isso, e essas colunas formaram livros, Chico Xavier Pede Licença, Na Área do Espírito, Astronautas do Além, Diálogo dos Vivos, que foi publicado pelo Grupo Espírita Emmanuel, São Bernardo do Campo. Eles mantêm uma obra de caridade com crianças, graças a esses livros. E é muito interessante. Eu vou mostrar para vocês, porque eu acho que é um... Você acha pela internet, acha em sebo, tudo, mas vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais dessa parceria entre encarnados e desencarnados. Então, por exemplo, vamos citar uma coluna aqui. Conflitos domésticos, mensagem de Emmanuel. Não nos reportemos ao divórcio para te dizer que essa medida é impraticável. Existem problemas tão profundos nas resoluções de caráter extremamente particular que só o entendimento entre a criatura e o Criador, através da reflexão e da prece, consegue resolver. Todavia, se conflitos caseiros te atormentam a vida, faz o possível para salvar a doméstica de socorro e perturbação, como o espiritismo. Bom, depois eu comento. Talvez a companheira te haja considerado um ferido, provável que o companheiro te haja imposto agravo ou desapego. Tudo terá começado um pequeno gesto de intolerância, a migalha de amargura imitou a bola de neve, convertendo-se em muralha de fel. Antes, porém, que a réstia de sombra se transforme em nevoeiro, compadece-te, procura compreender o outro coração que te associa no lar. Quem sabe se a intransigência, a infidelidade, a irritação, a secura com que defrontas serão frutos da tua própria frieza, menosprezo, violência ou ingratidão. Para e pensa. Medita na ternura e no apoio que esperas receber em casa, a fim de que não te faltem forças na execução dos próprios deveres no dia a dia. Perceberás que a indulgência e a bondade criam bondade e indulgência de sujo. Mudemos a nós mesmos para melhor. Aqueles que nos compartilham estados não se tornarão sensíveis. Planta de novo a alegria e o bem, para que obtenhas o bem e a alegria novamente. Dai e recebas. Ninguém se agrega com alguém nas tarefas do burilamento de amor sem motivos justos. E nós que aprendemos a salvar o trigo e a batata, os campos e as fontes, saibamos preservar a nossa união também. Nesse sentido, entretanto, não exija dos outros a iniciativa para as realizações da harmonia e da segurança. Dá o primeiro passo, os outros se seguirão. Quer dizer, não está condenando de forma nenhuma o divórcio. Mas só está falando assim, verifica se, antes de pedir o divórcio, se você está fazendo a sua parte. Essa é a questão. Aí tem aqui um comentário do Herculano Pires. Da revista Realidade de São Paulo, em longa reportagem, considerou anormal o cérebro de Chico Xavier. Na crônica, nas notas abaixo, temos a resposta de irmão Saulo, dada a ocasião através de Arte de São Paulo. Por quê? Nesse caso é um pouco diferente, porque normalmente o Herculano comenta o texto do Emmanuel. Só que como teve gente falando, teve esses casos, ele preferiu esclarecer, né? Considerar normal o cérebro de Chico Xavier simplesmente ignorar 40 anos de pesquisa e descoberta das ciências psicológicas. Desde 30, as investigações parapsicológicas vêm revelando condições desconhecidas do cérebro humano, particularmente no campo das funções até então consideradas como anormais. O velho conceito de anormalidade foi profundamente modificado, assim como o conceito de relações entre cérebro e mente. Pesquisas intensas foram realizadas nas grandes universidades da América, da Europa e da Ásia, resultando da citação científica da classificação de paranormal para condições cerebrais, situações mentais e funções antes consideradas como anormais, patológicas ou sobrenaturais. A utilização do encefalograma para verificação de mudanças ocorridas no cérebro durante o transe hipnótico ou mediúnico deu resultados surpreendentes. Serviu para mostrar que a percepção extrasensorial, a captação de pensamentos, a manifestação de espíritos através de médiuns exigem condições cerebrais e corticais que parecem anormais por não se enquadrarem no processo habitual da nossa vida em vigília. Mas na falta de correspondência às modificações cerebrais e comportamento do sujeito, a falta de sintomatologia patológica mostraria a diferença entre anormal e paranormal. Charles Risset, bem antes, já havia observado que seria conveniente substituir expressões normal e anormal por habitual e inhabitual. Mesmo nos casos evidentemente patológicos, verificou-se que o afastamento da causa paranormal, o afastamento do obsessor era suficiente para restabelecer a normalidade cerebral. Claro, pois, que um encefalograma de médium em transe terá de acusar perturbações diversas, segundo o tipo de comunicação. Francisco Cândido Xavier não tem esse cérebro anormal, não é um doente mental. Pelo contrário, é um homem normal que não sofre acessos epiléticos, como ele mesmo disse, que vive uma vida regular e produtiva, auxiliando milhares de criaturas a se reajustarem no mundo,
Veja-se, por exemplo, a mensagem de conflitos domésticos. O que ele tem, graças a Deus, é um cérebro paranormal, o cérebro do futuro, porque é o cérebro dos gênios e dos santos. Ou seja, nessa época, a gente percebe, a gente verifica uma certa perseguição que tinha ainda o espiritismo nesse sentido. O cérebro do Chico Xavier é diferente, quer dizer, ele é alguém anormal, então essas mensagens, né? Então ele vai, faz essa resposta e cita essa mensagem que ajuda as pessoas. Olha, tá com problema no relacionamento, começa a ver o seu lado, tenta mais um pouco, não vamos, né? Depois comenta mais uma coisa. A materialização de espíritos seria impossível, segundo cálculos feitos pelo professor Carlos Schoff, do Departamento de Física da Universidade Mackenzie. Para materializar uma pessoa de 70 quilos, seria necessária energia produzida em 293 anos pela hidrelétrica de Chupiá. Apesar disso, materializa-se. É o caso de Galileu, Epul se move. Os cálculos do professor Schoff foram feitos por causa de materializações ocorridas com Chico Xavier. Acontece, porém, que a materialização de espíritos, apesar da força da expressão, não é a formação de um organismo humano. É simplesmente a utilização do ectoplasma para dar ao corpo espiritual a aparência humana. Um problema não da física habitual, mas daquilo que o professor Friedrich Schauner chamou de física transcendental e que hoje poderia chamar de parafísica. Segundo a metapsíquica, esse problema é de ordem fisiológica. As materializações eram chamadas por Kardec de operações tangíveis, como se vê. O ilustre físico opinou como físico, sem conhecer a natureza extrafísica do problema, demarcando aonde a física pode atuar, onde a física não pode. Outro, ainda na mesma coluna, o recado para Hamilton. O repórter Hamilton Ribeiro pediu aos espíritos uma receita para a pessoa, endereço inexistentes. Chico Xavier psicografou. Junto aos amigos espirituais que lhe prestam auxílio, buscaremos cooperar espiritualmente em seu favor. Jesus nos abençoe. Hamilton encerra sua reportagem perguntando: o que pensar disso? Mas é evidente, o recado é para ele mesmo. A regra é essa. Chico já explicou muitas vezes. Se o nome do consulente é falso, os espíritos respondem para o solicitante. Então perceba que situação interessante. Era um jornal público, né, um jornal leigo, tinha essas com o espiritismo, onde tinha o Chico Xavier, mensagens recebidas pelos espíritos através de Chico Xavier, comentários do Herculano Pires sobre a questão. Por isso que esses 4 livros são muito interessantes, é uma coisa que a gente tem deixado de lado no meio espírita, que vale a pena resgatar muito. Aqui ó, um outro exemplo, Atualidade Nós, Emmanuel falando sobre o progresso. Aí o Chico Xavier, aí o irmão Saulo, né, o Herculano, vai comentando sobre a mensagem, vai fazendo uma outra análise aqui, paz em conflitos, né, reencarnação em complexos, ou seja, é uma parceria mesmo entre encarnado e desencarnado. O Emmanuel nem pedia, pelo que eu sei, pelo menos, normalmente se tinha essa troca, Chico mandava o telegrama, né, fazia e já publicava. Então, a gente vê que coisa fantástica, né? Uma colaboração desse porte, né? Entre encarnados e desencarnados. Que interessante. Então vale a pena ver esses livros. Ele tem uma série de livros que são coletões de colunas, de textos esparsos. Então tem Da Era do Espírito, que é muito interessante, né? Falou Na Hora do Testemunho. O Centro Espírita está aqui, mas eu vou... O Centro Espírita é um livro, O Homem Novo, O Finito Infinito, O Mistério do Bem e do Mal, Os Três Caminhos de Hecate, Na Hora do Testemunho, coloquei 2 vezes sem querer. O Centro Espírita é um livro que vale muito a pena ser lido, esse daqui, porque ele para pensar o que é hoje o Centro Espírita e o que o Espiritismo pode ser. Qual que é a função do Centro Espírita na nossa sociedade, na divulgação? Porque ele escreve numa época que já tem uma certa experiência e está na hora de começar a refletir. O que é o Centro Espírita? Será que a gente para pensar nisso? O que é a Casa Espírita? Qual a potencialidade, qual que é a importância cultural que o Centro Espírita pode ter? Na Hora do Testemunho, sobre a questão do Evangelho, na Era do Espírito, né? O Homem Novo, O Finito Infinito, várias crônicas muito interessantes. O Mistério do Bem e do Mal, com vários textos que
discute essa questão, é muito legal. E Os Três Caminhos de Hecate, que discute esse aspecto. Hecate é um ser da mitologia que tinha 3 cabeças. E desse texto, muito legal, Herculano relaciona que o espiritismo é como se fosse Hecate, porque ele tem uma cabeça a ciência, uma filosofia e outra religiosidade. Né? Então vale a pena, são textos de artigos, é uma boa forma de se introduzir ao texto do Herculano Pires, que eram para ser publicados em jornais, espíritas ou não. Tem uma série de livros que eu coloquei aqui como Ciência e Mediunidade, mas é Obsessão, Passe e Doutrinação, né, que é esse livrinho bem legal, muito instrutivo sobre o processo. O Curso Dinâmico de Espiritismo, né, estou acabando mostrando a capa aqui, onde ele propõe um curso de Espiritismo, mas é muito interessante porque ele aborda temas que vão do mais básico à parte filosófica. É muito interessante esse curso que ele propõe, né? E que ele tem um título bem interessante, né? Que é O Grande Desconhecido, né? O Espiritismo ainda é o grande desconhecido entre os espíritas, né? Para ele, os cursos tinham que ser relativamente dinâmicos, já trazendo o espiritismo para o contemporâneo, sempre os problemas existenciais das pessoas ali, né? A Pedra e o Joio, que é uma discussão, que é uma polêmica que a gente vai trabalhar em outro momento, depois aqui. O Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas, né, falando sobre a mediunidade e tudo mais. Nesse livro, como no Vampirismo, na Parapsicologia, o Herculano faz um diálogo muito forte com a psicologia da época. Só que a psicologia mudou, então a gente tem que tomar um cuidado de não atribuir adjetivos ao autor, porque ele usou elementos da psicologia da época que se mostraram errôneos. Depois, principalmente algumas questões de sexualidade, tudo. Como nessa época a psicologia caminhou muito no século XX. E nos anos 60 ainda, boa parte da produção empírica da psicologia era americana. Gente, sabe o Elvis Presley? O Elvis Presley, todo mundo já viu o Elvis Presley dançar? Nos Estados Unidos, o Elvis Presley era uma coisa revoltosa, algo, sei lá, algo para ficar assustado. Meu Deus, um homem que rebola. Esse cara dança como demônio, outros falavam que dançava que nem negro, outros duvidavam da masculinidade, da heterossexualidade do Elvis Presley. Então, assim, os americanos eram muito problemáticos em relação à sexualidade. Então, isso atrasou a psicologia bastante, em vários sentidos, e acaba influenciando a obra do Herculano, porque ele estava colocando o espiritismo em diálogo com a ciência da sua época. Da mesma forma com a física, quando ele fala de coisas como a matéria escura, que a ciência hoje compreende de uma forma diferente do que naquela época. Mas veja, ele estava pegando o que tem mais de atual e botando para dialogar com o espiritismo. É claro que com o passar do tempo, isso muda. Se tudo der certo, daqui a 10 anos, todos os livros de psicologia e espiritismo que as pessoas estão publicando hoje vão estar desatualizados, porque a psicologia vai caminhar, né? O vampirismo, mas assim, tem ideias muito interessantes, principalmente em relação à desobsessão. Alguns processos específicos desse livro Vampirismo, né? Tem a parapsicologia, as perspectivas, parapsicologia hoje e amanhã, onde ele articula os ganhos da parapsicologia com o espiritismo. A gente comentou sobre isso em outro momento, né? Mas por quê? Na época se estava um contexto que o Padre Quevedo foi mandado ao Brasil para divulgar a parapsicologia, para mostrar que os fenômenos mediúnicos eram fenômenos do inconsciente, por aí vai, para falar contra, né? Então, tinha essa necessidade. Gente, o livro Arigó, Vídeo Mediunidade, até que só falta o meio José Arigó, tá o Valdo Vieira e o Chico Xavier, né? O Valdo Vieira aqui e o Chico Xavier aqui. Por que eu coloquei? É o melhor livro sobre o José Arigó. Quando a gente vê documentários, palestras, infelizmente, as pessoas julgam muito o Zé Arigó, que é o primeiro médium do Dr. Fritz, só que o que aconteceu? Ele começou a trabalhar, ele não era espírita, ele não conhecia nada. Quem que foi até lá conversar com ele? Chico Xavier, junto com o Valdo Vieira. Só que quando o Chico Xavier chegou lá, ele já era conhecido pelas pessoas, aí ficava o jornal atrás, querendo saber, querendo filmar o Chico sendo operado pelo Dr. Fritz, sabe? Uma série de coisas assim meio complicadas. Como ele era famoso já não dava para ir simplesmente lá e conversar e ajudar. O Herculano não, ficou uma ou 2 semanas, ele passou junto com o José Arigó e começou, olha, faz uma prece, faz um horário,
Você tem que se preservar também. Você não pode começar a atender a pessoa sem preparar o ambiente com uma prece. Inclusive, enquanto ele estava lá, o Dr. Fritz apoiava muito algumas coisas que o Herculano falava, e o Arigó começou, inclusive, a fazer cirurgias sem precisar de tanto corte, sem precisar até se desgastar tanto. Então, é um livro que humaniza muito o Arigó e descreve muitíssimo bem em pormenores os fenômenos mediúnicos que ele realizou. Então, quem quiser saber sobre esse caso do Dr. Fritz, é o melhor livro. Infelizmente, a gente vê que as pessoas que realmente foram lá, pode ter tido outros, né, mas que foram lá conversar com calma com José Arigó, sem querer, né, sem querer se aproveitar, querer começar, não, mas você não faz uma prece antes, querer ajudar, assim, foi o Herculano e o Chico, né, no final das contas. Eu falo aspecto religioso aqui, mas, de novo, esses livros... Os livros do Herculano falam sobre diversos temas, né? Então, vamos lá. Esse livro, Agonia das Religiões, é muito interessante pelo seguinte, porque ele investiga o problema. Por que no século XX as pessoas têm crescimento do ateísmo? Por que as pessoas são contra as religiões? Então, ao invés de... Ele vai entender o cético para entender o problema das religiões, o problema das pessoas no fenômeno religioso, em parte porque as religiões não querem evoluir, também, como que o espiritismo lida com esse problema e como ele pode dar uma proposição a essa questão. Então é um texto muito interessante para se referir, porque às vezes a gente pega no meio espírita, a gente fala, nossa, como é que tem pessoas que não têm religião? Essas pessoas chegam na casa espírita, a gente não sabe como atuar. Daí a importância desse texto do Herculano Pires, onde ele faz uma análise muito interessante que a gente entende que o formato das religiões vai gerar cada vez mais ateísmo mesmo. Ou vai gerar fanatismo religioso, ou gerar ateísmo. Por isso que as religiões precisam evoluir. O problema é que a maioria das religiões, quando evolui, deixa de ser o que são, né? E aí, principalmente aqui no Ocidente, no caso, né? Que é o livro Reino, que é um livro muito legal para entender essa noção do reino de Deus que Jesus fala, né? O Revisão do Cristianismo, onde ele faz essa análise histórica do cristianismo, como que o espiritismo a gente pode entender melhor os ensinos de Jesus. Tem o Visão Espírita da Bíblia, que é um livro muito essencial, porque a gente está... De tempo em tempo, é importante a gente estudar a Bíblia, sim. Estão lá que estão os ensinos de Jesus. Mas a gente não tem que ter nenhum fanatismo com a Bíblia. Então, é um livro muito interessante para colocar a gente em equilíbrio. Só para trazer uma reflexão, sem citar muito... Vamos pegar o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Paulo é o único capítulo onde tem uma mensagem de Paulo. Onde ele pega uma parte da Epístola aos Coríntios. Curiosidade, essa é a única parte que os historiadores têm certeza que é de Paulo. O resto pode não ter sido. Aí o Espírito Paulo coloca aquela mensagem e transmite outra mensagem falando que é mais importante que a fé, que o conhecimento, está a caridade, a ação. Se a gente olhar a Bíblia, fica estranho, porque no Ato dos Apóstolos não é isso que o Paulo defende. Então, porque no Ato dos Apóstolos, o Paulo defende a superioridade da fé sobre a caridade. O mais importante é ter fé do que fazer caridade. E ele fala isso em outros textos que são atribuídos a Paulo. Então, se a gente ficar um fanatismo com a Bíblia, querendo dar um jeitinho, não, porque Paulo aqui está querendo dizer, tem textos do Paulo que ele é machista, como todo mundo era na época, e por aí vai. Tem coisa que não dá para salvar. Então, a gente tem que entender a Bíblia, a gente tem que tirar o sumo, o espírito, a essência do texto bíblico, e não ficar brigando por pormenores. E esse é muito legal. E o Centro Espírita, né, de novo, onde ele trabalha esse aspecto. Mas vejam, ele não, sempre quando ele fala do espiritismo, ele sempre articula os três aspectos, sempre. Ele sempre fala de Jesus em todo contexto. Então não é... Eu estou dividindo por uma questão didática aqui, talvez esteja fazendo errado, inclusive. Mas é uma forma de dizer. Filosofia, tem o livro Introdução à Filosofia Espírita. Para quem gosta de filosofia, vale muito a pena ler. O Ser a Seriedade, que é a tese dele. Concepção Existencial de Deus, que é um texto extremamente interessante para entender como que Deus age sobre a criação, digamos assim. Depois de ler esse texto,
algumas passagens que são meio confusas do livro A Gênese, do Kardec, ficam muito mais simples. O Espírito-Tempo, que foi tido como um dos que é tido como um dos maiores livros espíritas, depois de um do Emmanuel, feitos no século XX, é uma resposta, quase que o texto lembra O Ser e o Tempo, do filósofo alemão Martin Heidegger, mas onde ele dá uma explicação antropológica, uma história antropológica do Espiritismo. É um texto maravilhoso que todo mundo precisa ler. É um texto muito legal. Eu mesmo já tive a oportunidade de dar curso desse livro, é muito legal. O Mistério do Ser ante a Morte, que é como se fosse uma atualização do problema do ser, do destino e da dor, do Leon Denis para os dias de hoje. Em relação ao corpo e espírito, que é interessantíssimo para a gente pensar esses aspectos. A gente, às vezes, esquece um pouco da parte do corpo, quando a gente pensa no meio espírita, né? A Evolução Espiritual do Homem, que é um texto muito legal. Sonhos de Liberdade, que é um texto muito lindo, muito poético também. O Pesquisa sobre o Amor, que é um texto bem bacana, onde ele reflete sobre o amor, que, de novo, tem algumas concepções, ele dialoga muito com a psicologia da época também, então tem algumas concepções que não envelheceram muito bem, mas a essência do livro é ótima. E Os Filósofos, que é um livro didático, que ele escreveu sobre história da filosofia, né? E tem os textos de educação. Aqui eu pus a foto da Heloísa Pires, porque a filha dele é uma das maiores palestrantes espíritas vivas hoje, de uma humildade absurda, uma das palestrantes, né? Porque assim, ela é filha do Herculano Pires, conhece coisa pra caramba, tem texto, escreve muito bem, teve convívio com o Chico Xavier, com um monte de gente, é uma pessoa humilíssima, mais humilde que muito palestrante aí, que tá ficando famoso aí, inclusive. Muito palestrante. Ela vai numa direção completamente contrária, assim, mas é uma humildade real, porque tem gente que você vê assim, não tem às vezes você vê aquela humildade de aparência, não é o caso da Heloísa Pires, é muito legal, que tem o livro dele, Pedagogia Espírita, que para quem é professor vale a pena para ler, que ele fez uma revista de educação, que tem vários volumes, que tem lá no site da Fundação Herculano Pires, e tem um texto muito legal, que é Educação para a Morte, que é uma coisa assim, ele nos faz, nós deveríamos nos educar para desencarnar e para aceitar que as pessoas em vossa volta vão desencarnar. Por mais que isso seja essencial na doutrina espírita, às vezes a gente deixa de lado. E por isso que a gente sofre tanto quando as pessoas em volta desencarnam. Então é um texto que vale muito a pena ler e aplicar para si mesmo. Vale muito a pena ler. Se quiser conhecer sobre Herculano Pires, então tem essas biografias, O Homem no Mundo, da Heloísa Pires, e o Apóstolo Kardec, que eu usei para tirar as informações. Tem esse livro comentando o aspecto poético do filosófico, né? Que é do Humberto Marioli e do Clóvis Ramos. Putz, isso aqui vai ficar melhor do que na foto que eu peguei. E o livro que tem um artiguinho que eu escrevi, né? É um artiguinho, um artigo assim, acho que dá para achar até pela internet. Se colocar Tiago de Macastro, Herculano Pires, vocês acham até uma palestra sobre isso aí, mas mais importante é ler a obra dele, né? E todas as traduções que ele fez sobre Kardec, né? Mas eu acho que a maior homenagem que ele pode fazer para o professor Herculano Pires é realmente estudar mais a codificação, que é aquilo que ele sempre aponta, direciona. Bom, obrigado, eu sei que passou de um tempo, qualquer coisa podem comentar ali. Gente, estudar essa história do Espiritismo, de novo, não é para ficar julgando, às vezes, quem está certo ou quem está errado. Às vezes a minha expressão não é muito boa, pode dar um pouco essa noção, mas é a gente entender esse problema. A perseguição era externa. E o Kardec fala sobre isso lá na Revista Espírita, e tem mensagens do Evangelho do Espiritismo, principalmente na parte da prece, que comenta isso. A perseguição era externa. O problema é que a perseguição do Espiritismo vai cada vez mais se sutilizando para o próprio meio espírita, para essas discussões que são espúrias, quem federa, quem não federa, quem manda, quem não manda, né, toma um passo com a mão assim, são discussões que são espúrias, que a gente deveria estar se unindo através do amor, da boa intenção, da prática mesmo e do estudo. Ninguém sabe tudo. O Pires sempre dizia, todos nós somos aprendizes em espiritismo. Todos nós somos aprendizes em espiritismo. Fora de aprendiz,
só espírito superior e mais nada. Nós somos no máximo aprendizes. Estamos ainda aprendendo, estamos evoluindo. Porque estudar o espiritismo é preciso vivê-lo. E viver não é tão fácil. Viver o espiritismo, viver no mundo, mas com olhares ao transcendente, viver no mundo, mas com valores que apontam para os ensinos de Jesus, para as leis divinas, não é fácil. A gente está em processo de aprendizado. Essa é a maior lição que a gente tira com o Herculano Pires. Obrigado a todos pela atenção. Qualquer coisa, qualquer comentário, mesmo crítica, fiquem à vontade. Muito obrigado.